Oi, meu nome é Raíssa e esse é o Litralhatura. E como todo mundo sabe, eu amo livro velho, eu amo livro antigo. A maior parte dos livros que eu tenho aqui são livros de sebo ou de segunda mão. Então eu compilei algumas dicas para vocês quando forem comprar livros usados. Antes de tudo, eu quero avisar que aqui o canal é só uma das partes onde eu falo sobre literatura. Nós também temos um site, temos um podcast e temos um Instagram. Para você dar uma olhadinha em tudo, é só clicar no primeiro link da descrição. Eu anotei aqui algumas perguntinhas, eu vou ler e vou respondê-las para ser um pouco mais fácil, tá? Onde compro os meus livros? Isso depende muito, eu compro por diversas plataformas, também compro fisicamente, só que geralmente espaços físicos requerem um pouco mais de valor, né, de investimento. Se não for uma diferença grande, eu recomendo, porque esses lugares precisam continuar existindo, porque quanto mais gente vê esses lugares, mais gente entra, às vezes só por curiosidade, e a gente vai disseminando a leitura assim. No entanto, algumas vezes eu estou procurando uma promoçãozinha um pouco mais legal. Tem alguns sites que geralmente eu procuro. A Shopee, que teve ali os seus momentos de glória durante a pandemia. Vários dos meus livros daqui foram comprados pela Shopee. Mas agora os valores estão um pouco fora da realidade, até por conta do valor de frete. Então, é uma opção, mas eu não diria que é a melhor delas. O Mercado Livre também tem algumas opções legais, mas é a mesma coisa da Shopee. Algumas vezes o frete não compensa, ou algumas vezes, se for uma edição muito rara, diferente, os valores lá são bem salgados. Os meus queridinhos atualmente estão sendo a Amazon, a OLX e a Estante Virtual. Opa, tudo bom? Eu tava aqui editando quando eu reparei que eu esqueci de mencionar o site do Enjoei, tá? Eu também compro muito por lá. Também é uma opção legal, ainda mais por conta do frete na primeira compra. Vamos por partes. A estante virtual para falar sobre livros mais abrangentes, então tem livros antigos que eu estou procurando, ou temáticas que eu nem sei se tem anteriormente. Por exemplo, eu estava procurando um livro da Condessa e eu não achava livro antigo dela, não achava nem atuais, mas eu queria saber se tinha livros antigos. E lá tem essa possibilidade, tem um acervo de livros antiquados muito mais legal. Com relação à Amazon, ela dá uma possibilidade de você conseguir comprar livros internacionalmente. E dependendo do preço, se você encontrar em português, às vezes até compensa. O Mágico de Oz em Pop-Up que tá aqui, a gente comprou internacionalmente. Por fim, tem o Pequeno Príncipe, que eu comprei na OLX, porque na estante virtual tava um absurdo. Porque querendo ou não, são livreiros, eles já têm um pouco mais de hábito com relação a valores. Então algumas vezes pode não ser um preço assim tão baixo, né? Ele vai ser um pouco mais realista. E aí, nesse caso, se você estiver procurando uma raridade, eu recomendo mais a OLX, mas toma muito cuidado para não cair em golpe. Compra pela plataforma, pede foto, tudo certinho, para não correr nenhum tipo de problema. Como faço para os meus livros não virem estragados ou em edições diferentes? Então, vamos falar primeiro sobre o estragado. Eu faço o que eu falei antes, né, enquanto eu tava gravando, falando o primeiro item. Eu peço algumas fotos, peço algum vídeo. Por exemplo, pop-ups, geralmente eu peço vídeo pra ver se tá abrindo certinho, se tá tudo ok. Converso com o livreiro, entendo como é que tá a situação do livro, peço uma descriçãozinha, esse tipo de coisa. Então, essa é a dica que eu tenho. Mas eu também peço pra você ser realista. Que nem quando eu fui comprar o livro do Tubarão, que eu falei que o vendedor ficou, não, mas você sabe que ele é velho, né? Caso você esteja comprando um livro um pouco mais antiquado, leve em consideração que a linguagem vai estar diferente, as páginas vão estar amareladas, talvez venha com um pouco de pó, dependendo, né, do estado do livro. Tem que levar em consideração que isso pode sim acontecer. Se você quer ter certeza que o livro vai estar impecável, só comprando um novo. Com relação a diferentes tipos de edições, né? Eu pergunto o ano e qual é a editora, e além da foto que geralmente ali dá pra me ajudar a me achar, sabe? Mas geralmente o ano faz com que a gente consiga encontrar a edição que nós estamos procurando. E olhe com atenção quando for comprar livros na Amazon. Quando você for comprar de algum revendedor que vende através da plataforma, eles geralmente colocam ano correto da edição, nananã. Não vá pela foto que você está comprando, porque você pode se enganar no que você está comprando. Qual é a diferença entre a Abril e a Suzano? Ah, isso é ótimo. Isso porque alguns dos livros que eu tenho aqui são da Abril, são da Suzano, e eles acabam tendo alguma diferença ali. Algumas vezes o pessoal cobra um preço exorbitante de tipo 300, 400 reais pela edição. Elas não valem isso. Não porque não são bonitas, não porque elas não têm esse cuidado, é porque elas não têm esse preço assim, elas não valorizaram de tal maneira, sabe? Deixa eu pegar aqui um livro de cada uma pra gente conseguir comparar e conversar.
Caso o áudio fique um pouco ruim é porque o microfone está um pouquinho afastado, tá? Mas essas daqui são as edições. Essa daqui é uma edição da Abril, essa daqui é uma edição da Suzano. Podem ver que elas são bem parecidas. Mas quais são as diferenças entre elas? Vamos lá. A edição da Abril, ela veio antes da Suzano. Ela tem um papel um pouco mais creme, ao invés de branco. Tem a folha de guarda desenhadinha. Ela tem um aspecto um pouco mais brilhoso do que a editora da Suzano com relação à capa. Oliver Twist não segue essa regra, mas a maior parte dos livros, se você pegar, por exemplo, Divina Comédia, você vai ver que é bem mais brilhoso na da Abril do que na da Suzano, sabe? Essa partezinha coloridinha de baixo. Os arabescos, normal, de sempre. E aqui em cima a gente tem um corte em ouro, né? Um corte dourado aqui em cima para preservação do livro. Com relação a Suzano, veio também para as bancas do Brasil, ambos eram livros de banca, tá? Só que tem algumas características aqui que não tem aqui, e algumas capas mudam. O tamanho acaba mudando, a cor, por exemplo. Eu acho muito feia a edição de Morros Bens Vivantes pela Abril, porque ela parece uma ediçãozinha de bolso, ela é preta, eu acho muito pesado. Eu preferia a marrom, achei ela mais bonita. Ela não vai ter folha de guarda, não tem o corte em dourado, tá? E as páginas são brancas. Com relação ao respiro das páginas, é a mesma diagramação, tá? Então, o que pode acontecer? Tem um livro da Suzano que é maior, da Abril é menor, e as características. Alguns livros ilustrados pela Abril vieram sem ilustrações para a Suzano, como, por exemplo, a Divina Comédia. Então, tem essas questões. Ah, tem essa característica também, acabei de lembrar. Livros da Abril geralmente têm fetilho, da Suzano não tem. É claro que levando em consideração tudo isso que eu falei, parece que eu tô falando super mal da Suzano, mas não, tenho vários livros dela aqui, gosto pra caramba, acho algumas edições mais bonitas pela Suzano do que pela Abril. Pra mim não faz grandes diferenças essas características, mas caso você tenha essas preferências entre as duas, a Abril vale mais do que a Suzano, né, levando em consideração essas características técnicas que eu te falei, e é essa grande diferença. Não vale o preço que cobram, não seja besta de pagar esse preço. Outra que eu anotei aqui é: compensa comprar coleções ou é melhor ir comprando separado? Isso foi uma dificuldade quando eu comecei a comprar livros, ainda mais livros antigos, porque eu não sabia se eu ia encontrar outros livros, se eu ia ter essa oportunidade de encontrá-los. A edição dos Green, por exemplo, que são autores famosos, é um texto popular, papapá, eu paguei 30 em cada, a mesma coisa aconteceu em 1001 Noites, e ao meu ver tá um preço muito bom, estava sendo ofertado por valores muito mais altos, então foi um preço legal. Mas eu não sei se é o ideal pagar mais do que isso, é claro que isso varia, né, do ponto de vista de cada um. Mas, por exemplo, enquanto a Enciclopédia Universal da Fábula eu fui comprando separadinho, então eu economizei muito comparado ao preço que ela vale. Se você tem uma necessidade imediata do livro, eu não recomendaria você ir comprando picadinho, porque, por exemplo, até agora eu não acho o Caçador de Tigres, que é um dos livros da coleção dos clássicos da juventude, a minha coleçãozinha azul, eu não acho de jeito nenhum. Caso você tenha esse livro, conhece alguém que está vendendo, queira negociar, enfim, ou achou um link, me envia pelo Insta, conversa comigo, por favor. Mas, assim, se eu precisasse desse livro antes, eu ia estar muito frustrada. Então, não é a opção que eu recomendo. No entanto, se você quer economizar, se você não tem problema com o tempo, quando que você vai ter esse livro, tudo mais, compensa muito mais você comprar aos picadinhos, porque aí com certeza você economiza. Como descobrir edições diferentes de livros? Eu ainda não sei exatamente. Geralmente, quando eu encontro uma edição diferente que me atrai, por exemplo, eu fui descobrir as edições de pop-up ano passado, se eu não me engano. E eu me encantei, eu comecei a comprar, comecei a procurar, e aí procura mais de uma vez. Antes do box da Aleph lançar, né, em capa dura, eu tava correndo desesperadamente. Se vocês forem na página da Aleph, vai ter lá o meu comentário, há 2 anos atrás, procurando esse box. Então saiba que você tem que garimpar. Para você achar, é só ir procurando os livros, seja na estante virtual, seja na Amazon. Você vai procurando, procura vídeo no YouTube, vê gente mostrando sobre as edições, procura blog, porque naquela época ali para 2010 mais ou menos, tinha umas edições muito legais aqui no Brasil, muito bem trabalhadas, que agora a gente não tá comercializando mais, né, por conta que não compensa. As editoras estão um fio, todas elas. Então a gente precisa ter
esse joguinho de cintura. Todos que eu descobri foram por acidente. Mas é claro que é porque eu estou nesse meio e eu encontro por acidente. Agora, se você não consome esse tipo de conteúdo, você não vai encontrar de maneira nenhuma, porque a gente não tem grandes propagandas, grandes marketings com relação a isso. E aí, se você não estiver no meio, nem esse marketing vai conseguir alcançar você, sabe? Outra que eu separei aqui é: como eu encontro os livros que eu não acho? Como que eu faço para encontrá-los? Com paciência, tenha perseverança. Você vai ter que procurar vários dias, várias vezes. Uma hora ele aparece, mas você tem que estar pronto para conseguir ir lá e comprar, senão outra pessoa vai lá e comprar. Que nem eu falei, que há 2 anos atrás eu tava procurando o box do Jurassic Park. Ah, apareceu. Eu não vi naquela semana, alguém já tinha comprado. E aí eu poderia já ter comprado esse box. Vou comprar agora, em capa dura, amém, aleluia. Mas era uma coisa que eu podia ter comprado muito antes, sabe? Sempre fica atento, não abra mão de procurar, a não ser que, claro, eu não quero mais, aí beleza. Mas eu tô falando, se você realmente quer, você vai ter que ir atrás, né? Não é algo que vai surgir com facilidade, vamos colocar assim. E aí que vem a dica de ouro, porque eu descobri 2 formas de encontrar esses livros, porque muitas vezes a gente pesquisa e não aparece de maneira nenhuma. Ou aparece anúncios que, tipo, já estão desatualizados. Uma que eu encontrei foi entrando na Amazon e pegando aquele númerozinho que fica embaixo, ISBN. É claro que, nesse caso, a sua edição tem que estar registrada na Amazon com esse númerozinho certo, né? Mas caso esteja, vamos fingir, né, nessa suposição, que tá com um númerozinho lá certinho. Você pega esse número, joga no Google. Vai aparecer diversos anúncios, às vezes até mesmo outros anúncios da Amazon e alguns internacionais. O mais curioso que tá aqui é um internacional, por exemplo, de uma livraria não, era de uma biblioteca que não ia mais querer esse exemplar e que tava vendendo e ele tá impecável. Só que no Brasil não tinha, tinha e estava sendo vendido pelo triplo que estava sendo vendido lá fora. Então compensa muito você pesquisar por esse númerozinho. Também faço, fazendo a pesquisa, colocando lá nas imagens do Google, porque geralmente anúncios estão atrelados a imagens. Coloco lá nas imagens, coloco para organizar de mais recentes, e aí conforme aparecem os anúncios, eu vou entrando para dar uma olhadinha, se ainda tá vigente, se não tá e tudo mais. E se tiver, eu compro, se não estiver, não compro, vejo como é que tá o preço. A questão é você conseguir ter acesso aos anúncios recentes daquele livro. Então essas são 2 dicas que eu uso e muito. Então podem guardar que elas realmente são úteis. Além do ISBN, tem um outro númerozinho embaixo que também dá para pesquisar, tá? Só que esse não é tão bom quanto o primeiro. Por fim, eu separei uma dica do que comprar e o que não comprar em um sebo. Claro, deixando claro aqui que cada um tem o seu gosto, cada um gasta o dinheiro com o que quiser, são só algumas dicas mesmo, você não precisa levar como uma regra. Então, a primeira sugestão que eu dou aqui de livros que você não deve comprar no sebo são livros novos. Aqueles livros lacradinhos mesmo e tudo mais. Se a sua editora ainda existe, se a edição que você quer comprar ainda está sendo impressa, talvez não seja a melhor opção você ir lá e comprar essa edição no sebo, e sim esperar alguma edição em alguma outra alguma promoção em alguma outra plataforma, ou até mesmo da própria editora, porque como ela que está produzindo, ela consegue algumas vezes ter uma flexibilidade mais legal com o valor de publicação, que os livreiros infelizmente não conseguem competir, já que eles não são detentores daquele produto, né? Eles são intermediadores, então algumas vezes eles não conseguem fazer um preço tão legal assim. Então, já não acho que seria a melhor das opções. Isso eu tô falando daqueles livros que estão sendo reimpressos ainda, mas que ainda estão lá, lacradinhos, certinhos, e não que eles estão usados, tá? Livros de ciência eu também não recomendo. Caso você queira fazer uma fotinho conceitual no Insta, caso você ache bonito, ou queira fazer uma leitura comparativa, falavam isso daqui desse planeta, e agora falam isso, beleza, ótimo. Mas seja a ciência que for, sejam exatas, sejam humanas ou sejam biológicas, eu acho de extrema importância você estar ciente que os conceitos se atualizam. E caso você esteja pegando para estudo, seja para concurso, vestibular, enfim, talvez não seja a melhor forma de você conseguir sua base teórica. Porque muitas das coisas lá acabam ficando desatualizadas e aqueles livros, infelizmente, talvez não tenham tido a chance de uma reimpressão com as atualizações que aconteceram.
E eu preciso fazer um adendo com relação à minha área, que são ciências humanas. A gente tem que levar em consideração que a gente tinha pensamentos muito colonialistas, muito elitistas durante muita parte da história. Então, dependendo do livro que você lê, ele vai mais te atrapalhar, mais perpetuar preconceitos, do que realmente ajudar a estudar o assunto que você está procurando, sabe? A última sugestão que eu dou é com traduções. Esse daqui não é nem uma sugestão assim em geral, é só mais um aviso mesmo. Leve em consideração que a globalização não estava tão grande quanto está agora, então algumas traduções demoravam mais para ser feitas, erros aconteciam com mais frequência porque a gente não tinha muito onde pesquisar, como se encontrar e tudo mais. Então, caso você esteja pegando alguma matéria de estudo de determinado livro, talvez algumas você tenha que ter um pouco mais de cuidado com algumas edições e dar uma olhadinha de forma mais cuidadosa com quem foi o tradutor, como que foi o meio de tradução. Então, esse daqui não é nenhuma sugestão, e sim mais um aviso mesmo. E agora uma sugestão do que comprar. Tudo que não é publicado mais, mas que não sejam essas coisas que eu citei anteriormente. Por exemplo, a coleção dos Irmãos Grimm tem agora uma editora que está fazendo alguns dos contos, mas a obra completa não tem mais. Então compre. Por exemplo, La Fontaine, que é muito difícil encontrar obra completa, Mil e Umas, edições que são diferentes, como as edições pop-up, aquilo que a gente tem de mais belo das nossas edições, que não encontramos mais no mercado. Kozak Naif é um perfeito exemplo disso, sabe? São edições assim primorosas, algumas traduções magníficas e que precisam sim ser enaltecidas. Então, se você tiver a oportunidade de comprar essas edições, é o que eu mais recomendo. O mercado editorial está sofrendo muito ultimamente, então a gente tem que levar em consideração que essas edições que são mais primorosas, que custam mais para serem produzidas, algumas vezes não estão tendo essa possibilidade, né? Isso também acontece com obras que são muito grandes ou que sabem que não vai ser de grande interesse do público, que aí, nesse caso, eles reduzem ou acabam mudando a formação do texto. Então, levem isso em consideração quando vocês forem comprar. Se vocês encontrarem uma obra dessas de arte, né, da nossa editoração, compre, não está jogando dinheiro fora, isso é investimento. Né? Um exemplo disso é a falida Kozak Naif, que trouxe livros magníficos pra gente, mas infelizmente não está mais entre nós. Se você encontrar um livro dela, pode comprar à vontade. Pop-up eu super recomendo, só toma cuidado que pop-up são livros frágeis, então confere se tá tudo funcionando bonitinho e tudo mais, beleza? Acho que é isso, gente. Obrigada por ter assistido e é isso. Tchau!